Olá, seres místicos! Namastê! Aqui é a Cami, da loja Camística, e eu vou explicar de forma bem resumida o que é o Reiki, para que fazer o Reiki, por que fazer o Reiki. Meu nome é Camila, mas todo mundo me chama de Cami. Eu sou mestre reikiana formada pelo Instituto Aor de São Paulo. E o que é o Reiki? O Reiki é uma técnica de imposição com as mãos, é chamada de cura através das mãos. Mas o que é essa cura através das mãos? Ela foi desenvolvida por Mikao Usui em 1922, onde ele teve, digamos assim, um despertar muito grande em si mesmo e foi em busca disso. Ele queria uma coisa a mais, mas resumindo a história, ele passou por 21 dias de jejum em uma montanha e teve essa iluminação. Então ele recebeu essa técnica de como transferir a energia de cura universal através das mãos para as pessoas. O Reiki, ele não é ligado a nenhuma religião, ele não é ligado a qualquer tipo de dogma, ele é simplesmente uma terapia complementar energética. O que é uma terapia complementar energética? É, por exemplo, quando você já está em um tratamento físico de alguma doença, de alguma coisa com um médico tradicional, pode continuar tomando seus remédios, mas você entra com a terapia energética através do Reiki. O que o Reiki vai fazer? O Reiki, você não passa, por exemplo, eu não passo a minha energia para você. Eu canalizo a energia através dos meus chakras e transfiro ela através das minhas mãos para você. Então, o reikiano, ele não é uma pessoa que ele transfere a sua energia. Ele é uma pessoa que passou pelo treinamento, que foi iniciado por um mestre, eu fui iniciada por um mestre, onde ele, digamos assim, abriu as portas dos meus chakras para que eu pudesse canalizar essa energia e transferir a vocês. Eu passei pelo treinamento de cada nível, 21 dias, depois 3 meses, 6 meses, 1 ano, para conseguir canalizar essa energia e transferir essa energia para a pessoa. O que é essa energia? É uma energia universal de cura. Aqui na Terra, a gente tem um conceito de que quando a gente tira, falta. No universo, quando a gente tira, soma. Quando nós tiramos energia do universo, ela se expande, porque ela é infinita. Então, quando nós canalizamos essa energia através do nosso corpo, dos nossos chakras, e através deles para nossas mãos, nós estamos puxando essa energia que é abundante no universo. Então, o estado natural de tudo é ser saudável. Se você está com alguma dor, se você está com alguma desarmonização, seja no corpo físico, emocional, mental ou espiritual, isso não é saudável, não é normal. O normal da sociedade não é o normal saudável, né? Então o Reiki é uma terapia energética que pode complementar o seu tratamento que já está sendo feito com o médico tradicional. Inicialmente, as doenças que se manifestam no corpo físico, elas começam nos nossos corpos energéticos. Então é uma somatória de tudo, até doenças que pela ciência dizem não saber de onde surgiu, que é o caso de fibromialgia, lúpus, depressão, ansiedade. É uma somatória nos nossos corpos emocional, mental e espiritual que passa para o corpo físico. Então, vamos supor, uma ansiedade, ela começa no nosso campo emocional, só que depois ela se manifesta em crises no corpo físico. A depressão é a mesma coisa, a fibromialgia é a mesma coisa, dores intensas, extremamente doloridas, digamos assim. Então, quais os benefícios de passar por uma sessão de Reiki? O Reiki, uma sessão de Reiki equivale a 6 horas de sono bem aproveitadas, então é por isso que quando a gente aplica Reiki na pessoa, ela sai meio groguinha, assim, porque, digamos assim, imagina uma planta, ela tá totalmente seca, e você vai lá e rega ela, parece que ela até faz, entendeu? É a mesma coisa com a energia, a pessoa, ela não tem mais de onde tirar energia, ela já acorda cansada, ela já acorda estressada, ela já tá ansiosa, ela já tá, sabe, naquele negócio de burnout, sabe? De não aguentar mais, de ter surtos, de ter crises, ela tá dando mais energia do que recebendo. Então, o que nós fazemos numa sessão Reiki? Nós repomos essa energia, para que vocês consigam dar conta, para que seus chakras consigam dar conta e não desenvolvam nenhum tipo de doença. Outro benefício se você está com uma desarmonização no corpo energético, nós podemos tratar isso antes que ele se manifeste no corpo físico. Então, por exemplo, se seu chakra solar, que ele fica bem aqui na boca do estômago, estiver desarmonizado, se estiver sem
imposição, né, de poder pessoal, não consegue falar não, dependente emocional, não consegue se impor, procrastinador, o seu chakra solar está desarmonizado. E o que isso pode causar no corpo físico? Gastrite, refluxo, dor de estômago, muitas coisas no físico. Isso é a manifestação extrema, quando já não aguenta mais, quando ele já não tem de onde tirar energia e manifesta no corpo físico. Então, através do Reiki, nós conseguimos repor essa energia antes que seu corpo adoeça. Então, para curar o energético, para que ele não se manifeste no corpo físico. E também tem o reverso. Tem pessoas que têm muitas dores pelo corpo, que quando nós aplicamos Reiki, ela começa na diminuição até na extinguir essa dor desse local. Por quê? Porque esse local, às vezes a pessoa cansa de tomar remédio, cansa de fazer terapia, cansa de fazer um monte de coisa, porque ela está focando na parte física, na matéria. E o que está doente tem que ser reposto também de forma energética. Então, quando nós repomos essa energia para ter uma energia de cura saudável, para ele também gerar esse campo energético, até o tratamento físico fica mais fácil. Então, esse complemento de terapias é sensacional, gente. Eu sou suspeita a falar porque eu amo essa terapia. Para o que pode ser usado uma sessão de Reiki? Para tudo que vocês imaginam. Por quê? Porque é uma parte energética. Então, nós somos energia. Nós somos matéria e também energia. Então, pode tratar ansiedade, depressão, apego emocional, luto, estresse, doenças no corpo que já estejam em tratamento físico, também pode entrar com a terapia complementar. Tudo, gente. Para tudo que vocês imaginam é maravilhoso. Só que cada pessoa, cada paciente, ela tem uma reação diferente. Tem pessoas que elas estão tão bloqueadas que elas demoram mais sessões para abrir esse campo e para conseguir receber essa carga de cura energética. Outras pessoas, na primeira sessão, já começa a ter melhora. Então, depende de cada pessoa. Outra coisa, tem pessoas que me perguntam, posso ter catarses? O que são catarses? Catarses é quando a gente tem uma limpeza muito grande, uma reação, digamos assim, extrema, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional. Então, por exemplo, tem pessoas que depois da aplicação, eu sempre aviso, você pode ter catarses. O que são? Você pode ter vômito, pode ter diarreia, pode ter febre. Por quê? Porque é uma reação do seu corpo físico que está integrando essa nova energia. Então, é basicamente mexer numa piscina suja para que toda aquela sujeira suba e você limpe. Então, essas catarses são a limpeza. Você remexeu a água suja, ela jogou toda a sujeira embora e você tem que limpar. Então, pode ter catarse. E aí, o que você faz? A pessoa quer ligar pro terapeuta holístico e falar, tô vomitando, tô com diarreia. É UPA, tá? Essa parte é a parte física. Então, nós já deixamos bem ciente quanto a isso. Pode também dar uma crise de riso em vocês. Tem pessoas que têm crise de riso que até eu chego a dar risada. Às vezes pode ser durante a aplicação ou depois na casa de vocês. Pode também ter catarses de choro muito grande. Você começa a chorar, 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 chorar. Por quê? Porque o elemento água, ele tá tirando toda aquela... Por quê? Porque quando a água não se mexe, quando a água fica ali parada, ela vira uma má água. Então ela é o quê? Uma mágoa. Então, quando você precisa dessa limpeza na parte emocional, você chora. Mas chora. Chora até desidratar, gente, tá bom? Depois vocês tomam uma aguinha. E uma pergunta que muitos fazem, talvez por deboche, talvez não, que é cientificamente comprovado? Hoje em dia já tem uma notícia maravilhosa para vocês, que a ciência já está estudando essa cura através das mãos, o Reiki, e muitos lugares... Em São Paulo, tem grupos de reikianos que atuam depois de cirurgias em hospitais. Então, já temos Reiki também no SUS. Eu não atendo ainda, tenho que ver como atender pelo SUS, mas na capital, né, porque eu sou do interior, então já tem esses atendimentos de Reiki pelo SUS. Por quê? Porque eles estudando sobre isso, viram que quando uma pessoa passava por uma cirurgia e logo em seguida passava por uma sessão de Reiki, a cicatrização dessa cirurgia era, tipo assim, 3 vezes melhor do que se ela ficasse só ali se recuperando. Então eles viram que tinha uma grande atuação disso. Eles podem não entender, não ter os aparelhos necessários hoje em dia para conseguir captar essa energia, mas a melhora ela era visível. Então sim, já temos atendimentos em hospitais onde grupos de reikianos
fazem esse trabalho também. Uma sessão resolve o meu problema? É a mesma coisa de vocês perguntarem se uma sessão no psicólogo vai resolver todos os seus problemas. Não, infelizmente, queria nós que fôssemos. Mas o que acontece? Quando nós iniciamos um tratamento através do Reiki, o nosso corpo ele tem que ir se adequando. É como você fazer uma dieta, como você ter uma mudança de hábito. Tudo isso ela tem um tempo de atuação para adequação dos nossos corpos, seja ele no físico ou nos energéticos. Então, uma sessão é aquilo que eu falei, é equivalente a 6 horas de sono, relaxamento, você vai estar reenergizada, aquela plantinha que estava precisando de água, estava lá esturricadinha, tadinha, e vai conseguir dar conta daquela semana. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma sessão de Reiki por semana. Por quê? Porque ela vai dando continuidade. Essa energia, ela não é para sempre. Ela gasta, digamos assim. Então, por exemplo, se eu fiz uma sessão de Reiki na quarta-feira, na terça-feira você já está usando aqueles últimos, digamos assim, resquícios de energia que você recebeu. Por quê? Porque nosso corpo gasta, recebe e também gasta. Então é indicado, se vocês forem fazer um tratamento, fazer uma vez por semana. Pode passar um pouquinho, mas mais do que isso, você já começa a puxar daquilo que você não tinha. Outra dúvida de vocês, eu toco em vocês numa aplicação de Reiki? Não. A imposição com as mãos é somente por cima. Se a pessoa está aqui, eu não chego a tocar nela fisicamente. Mas, olha, vamos por assim, se não for 100%, 99% das pessoas que eu aplico, elas sentem uma pressão, ou às vezes formigamento, ou às vezes, digamos assim, remexendo. Tem pessoas que olham assim, porque acham que eu estou tocando fisicamente. Não, às vezes eu estou assim com a imposição e a energia ela tá descendo. Então você pode sentir alguma coisa como se fosse um pano, alguma coisa leve sendo colocada, ou alguma pressão muito forte, ou como se eu colocasse alguma coisa em você, tipo como se fosse um peso, sabe? Então isso é sentido na parte energética, mas fisicamente não é tocado. E como que eu trabalho com o Reiki? Vocês têm que entender que cada terapeuta, cada mestre reikiano, eles atuam de certa forma. Eu, por exemplo, eu tenho o terceiro olho muito bem desenvolvido. Como eu falei para vocês, não tem nada a ver com religião. Eu só vou usar a palavra médium porque ela é mais conhecida. Então a minha mediunidade, que eu tenho uma captação muito boa dessas energias, e com o terceiro olho trabalhado, eu consigo visualizar em uma sessão os seus chakras que estão desarmonizados. Eu consigo ver certos pontos no corpo de vocês que estão doentes ou que precisa de uma atenção. É como se eles acendessem para mim e aí depois da sessão de Reiki eu desenho para vocês num bonequinho que eu tenho para vocês levarem junto com vocês, tá bom? Mas isso é a forma como eu, Cami, trabalho. Por quê? Porque eu já tenho essa captação extrasensorial das energias. Já desenvolvi isso por muitos anos e cada vez mais estou aprimorando isso. Então, através do Reiki, eu vi que eu conseguia visualizar esses pontos energéticos em vocês, sem a ajuda, por exemplo, do pêndulo. Tem muitos terapeutas que não têm essa visão, deixando claro para vocês que não precisa ser médium, não precisa ser sensitivo para ser reikiano. Isso é uma coisa que me soma da pessoa que eu sou e para o trabalho que eu faço, entendeu? Então eu não utilizo o pêndulo, mas tem terapeutas que usam o pêndulo para ver como que estão os seus chakras. Esse trabalho eu já consigo captar durante a sessão, tá bom? Então depois da sessão de Reiki, depois que eu já desenhei para vocês o que precisa de atenção, eu faço recomendações energéticas para vocês fazerem durante a semana. De forma alguma eu recomendo medicação, essas formas você esquece, isso é com o seu médico tradicional. Quais os tipos de recomendações que eu posso dar para vocês? Por exemplo, se não houver restrição médica, se você estiver passando por uma nutricionista ou em conjunto com outro tipo de tratamento, você vai ver com ele primeiro. Se você pode, por exemplo, se você está com falta do elemento terra, nós podemos colocar isso através da energia dos cristais ou também através da alimentação, que são mandioca, batata, alimentos de raiz, para puxar essa energia. Então, um tratamento em conjunto. Eu faço essa recomendação, se não houver restrição, você fala com o seu médico, se não tiver, beleza. Se não tiver,
cristais. Os cristais, eles são os ossos da Terra. Então nós também introduzimos esse tipo de energia numa recomendação para você fazer durante a semana. Você também pode fazer um banho de erva, caso o seu campo energético esteja muito necessitado. Você também pode fazer o aterramento, caso você precise, que eu falo para vocês andarem na grama. Então tem vários tipos de recomendações que eu faço para vocês fazerem durante a semana, para que isso ajude no seu tratamento. E aí, na outra semana, caso você queira fazer só uma, você pode fazer uma, ou pode pegar o pacote para iniciar o tratamento. Então, uma vez por semana, nós vamos vendo como que seus chakras vão desenvolvendo, como que as energias vão se expandindo e voltando ao seu estado natural. Essas recomendações para vocês fazerem é para ajudar na adequação dessa energia. Agora sobre a limpeza de chakra profunda. Essa técnica é uma técnica da Lugamash, do qual nós fizemos o curso, nós entendemos sobre insumos, porque diferente do Reiki, que eu não toco em você, é apenas energia, a limpeza de chakra profunda, ela usa insumos, que são os componentes de ervas, e pontos específicos do corpo. Vamos dar o exemplo da acupuntura que todo mundo já conhece, que é com as agulhinhas, só que nessa limpeza de chakra profunda é usado tanto o cotonete para colocar quanto os dedos, porque também tem os elementos. É usado fogo, água, terra e ar e éter para fazer essa limpeza da cintura até os pés. Por quê? A partir da cintura nós temos uma energia mais densa, uma energia mais terrena. Então nós precisamos fazer essa limpeza e puxar essa energia. Então através dos elementos que não são físicos, nós atuamos com terra, água e fogo na forma energética, não na forma física, tá, gente? Então, um dos elementos muito forte nessa limpeza é o fogo, que a gente precisa fazer essa queima dessa energia densa para limpar os seus chakras. Então, é uma coisa bem profunda. Eu acho que de umas 4 pessoas que eu fiz, uma não teve febre. Mas não é aquela febre de, nossa, deitar e ficar a noite inteira, tá, gente? Por quê? Porque como nós temos a atuação do elemento fogo para queima dessa energia, para puxar, para limpar os seus chakras, que é limpeza de chakra profunda, tá? Vai dar uma boa limpada. Essa você faz uma vez por mês só, não é uma vez por semana. Então você pode ter febre por conta das experiências que eu já tive, né? Teve uma pessoa que ela teve febre depois de 3 dias, aí ela teve um pouquinho de febre, depois já melhorou. Teve uma pessoa que começou o início, mas sabe aquela que fica quentinho assim, só que não chegou a ser uma febre alta. Teve uma pessoa que parece que nem tinha feito, tipo assim, a energia ela está atuando, só que a reação no corpo físico dela não teve. Ela tipo assim, tava super de boa, como se não tivesse passado. Tem pessoas que começam a esquentar durante a sessão, então, por exemplo, eu sempre pergunto, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Entendeu? Se der, tem etapas, né, da limpeza de chakra profunda. Então, caso em alguma etapa você precise beber um copo de água, a gente para na primeira etapa, você bebe um copo de água e depois a gente continua fazendo essa limpeza. Tem pessoas em certos lugares que chega a formigar, que chega a esquentar, isso é normal durante a sessão. Por quê? Porque nós estamos remexendo na sua energia, nós estamos limpando. Então, durante a sessão você pode ter isso ou após a sessão e também pode ser durante e depois você não ter nada. Cada pessoa ela tem uma reação. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer outro vídeo respondendo somente perguntas de dúvidas, tá bom? Gratidão!